Boa noite, gente, tudo bem? Eu quero pedir desculpa primeiramente pela demora, eu tava tendo um probleminha para poder logar no Instagram do Kairos, tá? Então, primeiramente eu peço desculpa por ter demorado para logar. Bom, como de costume, eu vou dar um recadinho para falar sobre a nossa roda do dia 22, que as inscrições estão encerradas já. Graças a Deus, completamos todas as inscrições. E essa vai ser uma roda muito especial para todas nós. Então, é uma roda onde o Kairos está completando 2 anos, né? A gente vai falar sobre os tipos de parto e é onde nós vamos comemorar os 2 anos do Kairos. Então, todas vocês que se inscreveram, não percam, gente. Vai ser uma roda especial. A gente vai ter vários sorteios, vários brindes e vamos dizer aí, não é uma novidade, mas a gente tem um sorteio que vai ocorrer no dia 22 para a gestante que estiver participando aqui da live e se inscreveu na roda, ela vai ganhar. Se a Paty ou a Bia, as meninas, só puderem escrever quem que é, que eu não me lembro o nome, mas a gestante, então, que estiver participando da live e estiver inscrita na roda, ela vai ganhar um desenho na barriguinha no dia lá da nossa roda, tá? É uma parceria que nós fizemos e ela vai estar sorteando para a gestante que estiver aqui e estiver no dia da live um desenho na barriga para a gente poder fotografar, tá bom? Bom, sem muitas demoras aí, eu vou chamar a doutora Laura, que vai ser a nossa participante de hoje. A Elercir. Obrigada, Paty. Muito obrigada. Boa noite, Cá. Então, eu vou chamar a doutora Laura aqui, gente. Se durante a live vocês tiverem dúvidas, perguntas, podem colocar. Oi, ela... Tudo bem, vocês? Eu tô bem, graças a Deus. Boa noite, pessoal. Doutora, primeiramente queria agradecer você por ter participado, ter topado a live. Sei como é corrido para você entre idas e vindas de plantão, mas muito obrigada por ter participado. Eu que agradeço pelo convite. Sempre bom estarmos aqui juntas. Eu sei que eu vi que você fez esses dias uma caixinha de pergunta, né, para a gente ver se as gestantes participavam. Falei que caso o pessoal tenha dúvida para mandar aqui. E antes da gente começar, gostaria que você se apresentasse, falasse um pouquinho de você, da sua profissão, para a gente poder começar. Perfeito, combinado. Então, meu nome é Maria Laura, sou ginecologista, faço principalmente pré-natal, tanto de risco habitual, né, que é pré-natal de baixo risco, quanto pré-natal de alto risco. Faço plantão também no Hospital de Sumaré e atendo parto hospitalar em vários locais aqui de Campinas. Atendo na maternidade de Campinas, no Mário Teodora, também no Renascença. E a ideia de vir aqui hoje é trazer as dúvidas principais das grávidas, né? Que mandaram na caixinha de pergunta, mandaram em inbox pra gente também, porque a gestação tem muitos mitos envolvendo elas e aí muitas crenças que não são bem assim. Então, a ideia é trazer esse esclarecimento para a gente conversar hoje. Perfeito, muito obrigada. Gente, eu falei para a doutora Laura que as minhas perguntas estão salvas no celular. Então, eu não sei se a minha tela vai sair a hora que eu tirar daqui só para ver as perguntinhas que a gente anotou. Então, as gestantes, elas participaram, a gente teve bastante perguntas. Então, só para fazer a perguntinha, eu vou dar uma saidinha, vou ver se vai cair, tá, doutora? Só para ver aqui. Beleza. Não sei se dá para escutar, ó, mas ela fica pausando a live. Apareceu ou não? Pausou sua live só. Mas voltou já. Voltou. Uhum. Acho que travou de novo. É porque eu saí. Bom. Beleza. Bom, então a primeira perguntinha que a gente tem, que eu acho que é a dúvida de muitas, sobre o peso do bebê, doutora. Então, é verdade ou não que quando um bebê ele pesa mais que 3 quilos, é indicado a cesárea? O parto normal ele não é viável? Então, gente, essa questão do peso é uma polêmica mesmo, que ronda muito para Natal, principalmente nas gravidezes que vão ficando mais avançadas, né? Vão chegando perto das 40, 41 semanas, porque é no terceiro trimestre que o bebê mais ganha peso. Mas isso é um mito. O que a gente tem de definição, se a gente for seguir a literatura médica a respeito disso, a gente tem que indica cesárea se o bebê tiver mais do que 4,5 kg.
e a mulher tiver diabetes gestacional, porque esses bebês de mulheres que têm diabetes gestacional, eles ficam gordinhos aqui no ombro, aqui no tronco, e isso aumenta a chance de ter uma complicação, que é quando sai a cabeça e não sai o ombro, no parto normal. Então, para eles é 4,5 kg, mas para quem não tem diabetes, pela literatura médica, são 5 quilos para ser indicação de cesárea. Muito difícil um bebê que tenha 5 quilos e a mãe não tenha diabetes, né? Mas a literatura médica recomenda isso. Os protocolos, geralmente, de quem vai ter o bebê pelo plantão, geralmente os hospitais, tanto da rede pública quanto da rede privada, usam o corte de 4 quilos. Bebês com peso fetal estimado no ultrassom acima de 4 quilos acabam tendo a mãe indicação de cesárea, apesar dos protocolos da literatura médica dizer outra coisa. Ótimo, viu, gente? Então, acima de 3 quilos não é indicativo de cesárea. Quais os problemas ou os riscos que mais podem acontecer no parto normal? Quando a gente pensa em risco e benefício, a gente sempre compara uma coisa com a outra, né? Igual quando você vai escolher uma geladeira. Você coloca lá uma geladeira do modelo A e uma geladeira do modelo B e vai olhando as especificações para você ter a sua decisão. Na hora que a gente está falando também de escolha de parto, é a mesma coisa. Então, quando eu penso no risco e benefício das duas vias de parto, eu penso em riscos maternos e riscos fetais. Para risco materno, a gente pensa principalmente em 3 riscos principais, que é risco de infecção, risco de hemorragia pós-parto e também risco de trombose. Para essas 3 coisas, quando a gente está falando de cesárea, a gente tem um aumento de risco em comparação ao parto normal. Então, todo parto sangra e num parto normal é esperado que a mulher sangre até meio litro de sangue. Numa cesárea é esperado que a mulher sangre até 1 litro. Por quê? Porque é uma cirurgia, corta, mesmo que a gente vai cauterizando, mais coisas ali podem sangrar. Quando corta o útero também, a parede do útero, é uma coisa que sangra bastante durante a cesárea, mesmo que seja uma cesárea sem intercorrências. Do mesmo jeito, como a gente mexe na pelve da mãe para fazer uma cesárea, que é uma cirurgia considerada de médio porte, isso também tem muitos vasos ali na região e o próprio estado de pós-cirurgia aumenta a chance de ter trombose em comparação à parte normal. Tanto que se a mulher tem outros fatores de risco, mais uma cesárea, ela tem indicação, inclusive, de usar anticoagulante no pós-parto para diminuir esse risco de trombose. E em relação à infecção, eu corto mais coisas numa cesárea, tipo, não corta a minha pele num parto normal. Então, tem chance de ter mais infecções. E pensando em infecção de dentro do útero, que chama endometrite, eu também tenho mais risco de ter essa infecção numa cesárea em comparação ao parto normal. Então, eu sei que o parto é muito falado, né? Tem muita gente que tem dor do parto, que tem outras questões em relação ao parto normal, mas para as 3 principais complicações que a gente pensa só a curto prazo para a mãe, comparando os dois, cesárea tem mais risco em todos eles. Não é um risco tipo 10 vezes maior, mas é um risco maior. E quando a gente pensa para o bebê, o que a gente geralmente fica aterrorizado com parto normal é quando a gente escuta a história que o bebê ficou com paralisia cerebral, teve sofrimento fetal, esse tipo de coisa. Os bebês que têm paralisia cerebral são bebês que sofreram anóxia no parto. Mas, gente, quando a gente pensa na correlação da anóxia no parto com paralisia cerebral, a gente teve um grande aumento das taxas de cesáreas nas últimas décadas de uma forma mundial, não só no Brasil. E mesmo tendo aumentado essa quantidade de pessoas que fazem cesárea, a tendência é que a quantidade de bebês que nascem tem anóxia e tem paralisia cerebral ficou estável ao longo do período. Então, a gente pode perceber que a cesárea não agregou uma proteção para esses bebês. Então, alguns bebês já são neurologicamente comprometidos dentro do útero e, às vezes, independente da via de parto, eles teriam isso que a gente chama de paralisia cerebral. Caramba, ó, bastante coisa. Doutora, a Ana, ela perguntou se o sobrepeso ele é um empecilho para ter o parto normal. Não. Não é. Inclusive, independente se é sobrepeso, se é obesidade, mesmo a obesidade mórbida, né? Que é quando o MC é maior do que 40. Não é empecilho para o parto normal. Inclusive, principalmente quando a gente fala de pessoas muito obesas, tem mais risco, né? A cesárea, porque aí sim, a pele geralmente fica cobrindo na ferida, né? Por conta das dobras, e aí tem mais risco, inclusive, de ter essas complicações.
Então, não é contraindicação de parto normal. Ótimo. Deixa eu ver nossa outra pergunta, doutora. Acho que vai pausar a live aqui de novo, mas... Bom, agora é uma pergunta sobre a diástase. Quando a gestante ela teve uma diástase abdominal do reto abdominal e ela faz essa cirurgia, isso garante com que essa diástase ela não volte mais? É verdade ou não tem nada a ver? Não, geralmente as pessoas ficam até com medo, né, de ter uma gravidez nova, igual quando a pessoa faz períneo, né? Depois de ter parto normal, faz cirurgia de períneo. Fica, eu posso ter parto de novo? Gente, pode. A cirurgia que corrige a diástase vai ser perdida também, se você tiver parto outra vez, assim como se você tiver feito abdominoplastia, né? Se você tiver feito períneo. Quando você tem uma nova gestação, você sobrecarrega de novo aquela musculatura e esperado que você adiasse novamente. Mas é importante lembrar, gente, que poucos casos de diástase são cirúrgicos, né? Tem muita, aí inclusive com a Mari, né? Tem muita fisioterapia pélvica, né? LPF, que consegue ajudar bastante nesses casos de diástase e que você muitas vezes nem precisa operar. Sim, com certeza. Eu falo, acho que até hoje foi muito difícil eu pegar alguma gestante que estava com mais de 4 centímetros, que a gente fala que pelo menos até uns 4 a gente consegue fazer uma reversão muito boa da diástase. E aí depois disso é mais caso cirúrgico. Mas até hoje eu acho que eu nunca peguei ninguém que passou de 4 centímetros. É muito difícil mesmo. Sim. Certo. Agora as perguntinhas, elas estão mais voltadas para a parte alimentar, doutora. Então a primeira perguntinha é sobre o chimarrão e o chá verde. Uva, que são alimentos ricos. A senhora, a doutora anotou, só não vou lembrar falar o nome do que é composto esses alimentos que são de consumação mais verde. Sobre o chá, o chimarrão, as uvas. É proibido consumir na gestação ou não tem nada a ver? Essas coisas todas têm como uma substância que chama polifenóis. Existem alguns estudos que mostram a comprovação entre consumo de altas doses disso e uma alteração na circulação do bebê, porque tem um canal lá no coração dele que chama canal arterial, que é um canal importante na vida dentro do útero. Na vida fora do útero não é importante, tanto que fecha. Mas como essa estrutura é uma estrutura molinha, né, passível de fechar, essa substância dos polifenóis, se for consumida em grande quantidade, aumenta a chance de fechar em partes, digamos assim, quando o bebê ainda está na barriga. E aí, com isso, isso é um problema. Comer uma uva, duas uvas, três uvas não vai causar isso. Tomar 1,5 litro de suco de uva todos os dias da gravidez pode causar isso. Então, tudo está muito relacionado com a dose. Se por acaso o ecocardio fetal atualmente é um exame recomendado para fazer em todas as gestantes. Se no ecocardio fetal já mostrou que o bebê tem isso, que chama um nome difícil, constrição do canal arterial, daí nesses casos a gente pede para a gestante evitar esse tipo de alimentação. Mas se não mostrou isso, a mulher pode consumir com moderação esse tipo de alimento que não costuma causar problema. Eu falo em relação ao chá. Ele é muito diurético. Não tem problema o chá verde, doutora? Não, Não? não, novamente, se um pouco tá tudo bem, né? Ela tomar. Agora tem que tomar cuidado, até, principalmente no segundo trimestre, que é o trimestre que a gente mais passa mal, porque a pressão costuma cair bastante. Daí se associar coisas, tipo tomar o chá verde, não tomar água, ficar muito tempo no calor, vai aumentar o risco de você ter hipotensão e passar mal durante a gravidez, né? Mas não é uma coisa proibida na gestação. Ótimo. A Fabi, ela fez uma pergunta sobre o café. O café e a cafeína que a gente tem nos refrigerantes e sucos de guaraná, se é proibido na gestação e no terceiro trimestre, principalmente. Não é proibido também. A gente geralmente recomenda que a mulher consuma até 200 miligramas de cafeína por dia. Daí juntando tudo, o chamate, a Coca-Cola, o café também. Então tem que ver a quantidade. Geralmente numa xícara que a gente faz de café caseiro, né, com pó de café, geralmente tem 50, 75 miligramas de cafeína. O expresso é mais forte, o expresso tem 100 miligramas. Então só precisa ficar atento para não passar isso.
essa quantidade. Mas, de uma forma geral, tá liberado consumir em qualquer momento da gestação. Legal, que ótimo. Sobre bolo, comer bolo com canela, doutora. É ou não? Na gestação é abortivo? Essa também é uma pergunta bem frequente, viu? Achei até engraçado quando eu recebi ela no Instagram. Porque realmente no consultório também ela é bem Nossa, comum. É, gente, o bolo, para quem faz bolo, o bolo leva uns 5, 6 ingredientes, pelo menos, né? Canela é só um deles e quem coloca canela no bolo não despeja o pote inteiro da canela no bolo, né? É uma colherzinha de chá, pouca coisa. Então imagina uma fatia desse bolo, quanto de canela vai ter. Eu sei que a canela na crença popular é considerado um alimento abortivo, mas isso não é uma coisa, uma correlação verdadeira. Se você ficar com medo, tipo, ai, comi canela, comi um bolo de banana com canela hoje e abortei amanhã. Foi esse bolo que me fez abortar. Se você tiver com medo de ter esse tipo de correlação, não coma. Mas assim, isso não é uma correlação verdadeira. É a mesma coisa de vacina na gravidez. A gente evita vacina no primeiro trimestre, mas porque se acontecer alguma coisa e tiver um aborto, para ela não culpar a vacina. Porque não é uma correlação verdadeira. a Paty perguntou sobre pitaia, se pode comer na gestação. Pode também. É aquilo que eu falei, não se empanturre de pitaia, mas não tem nenhuma correlação, nenhuma substância, tipo os polifenóis, não tem na pitaia, não. Até o momento não tem nenhum estudo que contraindique por algum malefício. Ótimo. A Ná também fez uma pergunta, doutora, que não pode o consumo de álcool durante a gestação, nenhum tipo de álcool de dose. Mas que a gente consome alguns alimentos realmente, né, que tem o vinagre de álcool, cereja que fica em calda com álcool e até algumas essências de baunilha. Tem alguma restrição em relação a esses alimentos? O vinagre, o álcool, em teoria, ele já foi degradado, né? Porque foi o vinho que não deu certo, né? Se ficar muito tempo vinho na geladeira, vira vinagre. Então já foi processado. Essas outras coisas, novamente, não vai comer o pote inteiro da cereja em calda e tomar a calda junto. Mas, por exemplo, come um pedaço de bolo que tem uma cerejinha lá no meio. Tá tudo bem. Só evita comer coisas que são mais fortes. Tipo, comer um bombom de licor, esse tipo de coisa que aí tem mais álcool. Mas nessas outras coisas que são em mínima quantidade, tá tudo bem. É a mesma polêmica da cerveja sem álcool, né? A cerveja sem álcool, ela é processada e, em teoria, ela é sem álcool. Mas a gente não consegue julgar de pé junto que realmente não tem nada de álcool lá. Então, a gente no pré-natal fala, é melhor evitar. Mas se você quiser muito tomar uma cerveja, é melhor você tomar sem álcool do que tomar com álcool, entende? É tudo muito de risco e benefício. E a Vi perguntou os alimentos roxos, se eles influenciam, uva roxo, o açaí, se tem alguma restrição em relação a isso. Álcool não tem nesses alimentos, o que tem é o que eu estava falando antes. Pode ter polifenóis neles, que pode causar uma alteração no coração do bebê e dificultar a circulação dele, mas geralmente quando consumido em grandes quantidades. O consumo que a gente faz no dia a dia, assim, tipo um cacho de uva, um copo de açaí, não costuma estar relacionado com essas alterações no ecocardio fetal. Ah, legal, ótimo. Vamos para outra pergunta. Vou tomar uma aguinha enquanto isso. Ó, tem uma pergunta que fizeram para a senhora, que é como a fisiopélvica pode ajudar e quando que pode começar a fazer. Essa daí que foi o que eu te falei. Acho que essa daí é você que tem que responder. Pode deixar. A fisiopélvica aqui. Ah, vai, né? Que vai. Doutora, bom, o que que a gente sempre fala? Normalmente eu falo que as gestantes, desde o comecinho, elas podem vir fazer a fisiopélvica, então, com 4, 6 semanas, e ainda o pessoal fala, ah, mas o que que vai fazer com tão poucas semanas? Normalmente a gente faz com gestantes antes, a gente sempre orienta com a liberação do médico, alguma cartinha dele liberando, mas a gente trabalha muito a parte respiratória e mais a musculatura respiratória com essa gestante. E realmente a gente começa a pegar gestante na fisiopélvica a partir das 12 semanas. E também, caso tenha alguma restrição na gravidez, a gente pede uma cartinha do médico liberando, mas normalmente é a partir das 12 semanas que a gestante ela já pode começar a fazer fisiopélvica. E eu falo, sempre que eu falo para todas, no que a fisiopélvica ela ajuda a gestante. Eu falo que independente da escolha dela, que seja um parto cesárea ou parto normal,
o corpo vai sofrer as mesmas modificações. A diferença é que a gestante que opta pelo parto vaginal, parto normal, a musculatura, ela vai ser muito mais requisitada. Então, a gente consegue treinar musculatura, consegue treinar alongamento, um fortalecimento, dependendo de como que tá. Tudo depende muito da avaliação dessa gestante. Se ela vai precisar soltar, se ela vai precisar fortalecer a musculatura. Mas elas podem sim começar a partir das 12 semanas para a gente começar um trabalho de força, um trabalho de alongamento ali da gestante desde o comecinho. Sim, e ajuda bastante até no pós-parto, né, Mari? Aí dá para fazer taping também. É muito grande a diferença, doutora, das gestantes que fizeram fisiopélvica para aquelas que não fizeram. Então, tanto de conscientização na hora do trabalho de parto, né? Aonde depositar força, o que fazer. Então, eu falo que é uma grande diferença para aquelas que fizeram e para as que não fizeram. Só olha aqui que tem uma perguntinha de outras aqui. A Ná também perguntou se morango, ele também entra nesse problema dos polifenóis, dos polifenóis, perdão. Tem. Assim como algumas vezes até falam de suco de laranja, gente. Tudo isso tem polifenóis, que é basicamente antioxidante, né? E geralmente fruta tem, principalmente fruta mais cítrica e fruta e as berries, né? Então, fruta vermelha, fruta roxa. Mas, novamente, a gravidez tem muita proibição, né, gente? Não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. Desse jeito, vocês vão comer só miojo, que é um alimento ultraprocessado, que é uma grande porcaria também. A gente comer um cacho de uva que tem o polifenol e comer um miojo, um pote de sorvete, vá na uva, gente, vá no alimento natural. Não fiquem pensando em terrorismo alimentar também, porque senão vocês não vivem por 9 meses durante a gestação. A Bi perguntou também ali se tem algum alimento que precisa evitar, que tem risco para gestação. Álcool. Vinho, coisas que tenha álcool, cerveja e afins, não existe dose segura de álcool na gestação, gente. Então, isso precisa evitar mesmo. Inclusive, perguntaram também na caixinha, acho que vou até me adiantar, mas perguntaram se podia usar cerveja preta durante a gestação para ajudar no aleitamento. Não pode, não, gente, nem no aleitamento, porque senão você vai embriagar o bebê, nem na gestação também, porque não existe dose segura de álcool e pode fazer uma malformação fetal que chama síndrome alcoólica fetal, que afeta algumas características sociais, mas também afeta o neurodesenvolvimento. Pode dar retardo de desenvolvimento, sabe? Da parte do sistema nervoso central. Caramba. A Fabi também perguntou, doutora, por que quando tem placenta anterior é mais fácil de sentir os movimentos do bebê? Geralmente é mais difícil sentir porque fica como uma capa ali na frente, né? Já tem o útero e a placenta fica ali uma capa na frente a mais. O bebê tem que chutar a placenta, que tem que passar o movimento pro útero, que tem que você sentir, entende? Quando a placenta não tá na frente, o bebê chuta a barriga, né? Chuta o útero e já transmite para você. É mais por isso. A Paty perguntou. Peraí. A Minio. Paty, o que você escreveu aqui? Será que é anidrâmino? Que é quando tá sem líquido? Eu acho que é. É que acho que saiu uma letrinha errada. É indicação de cesárea? Depende do contexto, gente. Geralmente, por exemplo, a grávida não teve nenhuma perda de líquido, vai fazer uma ultrassom de rotina e tá com anidrâmino. Anidrâmino é um sinal de sofrimento fetal crônico. Então, porque vai dificultando a circulação para o bebê e com isso diminui a circulação no rim e o bebê para de fazer xixi. Não sei se vocês sabem, mas o líquido amniótico é uma beleza. O bebê faz o xixi, que é o líquido amniótico, ele engole o xixi, ele respira o xixi, tipo, tá tudo assim dentro do útero. Então, quando o bebê para de fazer xixi, ele continua engolindo e respirando o xixi, e tem um momento que isso acaba. Isso é um sinal de sofrimento fetal crônico e é um sinal de que precisa ter uma resolução da gestação, especialmente se for uma gestação a termo, acima de 37 semanas. Mas não indica cesárea. É lógico, se você for fazer uma indução de parto nesse contexto, porque as duas opções são, para te resolver uma gravidez, cesárea ou indução. Sendo uma indução de parto, ela precisa ser mais vigiada, precisa ficar mais atenta nessa gestante, fazer mais cardiotocografia, mais ausculta do batimento fetal intermitente. Então, não é uma coisa assim, larga a mulher lá, 3 dias depois eu vou lá ver. Então, pode fazer indução, mas é uma indução atenta. Ótimo. A Cat também perguntou se grávida pode comer sushi. Eu vi que eu lembro também, já vou adiantando também, do sushi e do tartar, que todo mundo come, né, cru. Sim. Pode comer.
A gente tem duas coisas. Em relação. Geralmente a gente fica preocupada com isso quando a gestante tem chance de desenvolver toxoplasmose. Sushi, peixe cru, de uma forma geral, não passa toxoplasmose. O vetor da toxoplasmose não se encontra lá. Você sempre tem que comer num local que seja um local de qualidade. Porque sempre que você come uma coisa mal preparada, e coisa crua geralmente está menos preparada, menos cozida, tem mais risco de ter intoxicação alimentar. Tipo, diarreia, vômito, né? O que a gente chama como médico de jeca, né? Basicamente é uma virose. Quando você está comendo num local que você confia, tá tudo bem, você pode comer o quanto você quiser de sushi. Não tem relação com toxoplasmose. Mesmo que você não tenha anticorpo de toxoplasmose, pode comer. A questão do tartar e de outras coisas que vão carne crua, aí sim, o vetor da toxoplasmose pode estar presente ali na carne crua, especialmente quando as pessoas são chiques e viajam diretamente, sei lá, para a Europa. Vou comer tartar na França. Lá, gente, o abate do animal é feito e logo já está na mesa. Não é congelado, tipo, não é um país de dimensão continental como no Brasil, que o boi é morto lá no Nordeste, Nordeste não, né? Lá no Norte, no Centro-Oeste, é congelado e vem aqui para o Sudeste. Lá morreu e já está na mesa. Então, é muito arriscado, sim, nesses contextos, comer carne crua, que seja no churrasco, seja comendo a carne crua de verdade, né? Você pegar toxoplasmose. E digo mais, tem alguns estudos que mostram que tem dois tipos de toxoplasmose. Então, o toxoplasmose aqui do Brasil é diferente da toxoplasmose da Europa. Então, mesmo que você tenha anticorpo IgG, né, com a toxoplasmose, isso não te isenta de pegar a toxoplasmose de novo, especialmente sendo em outros países. Então, carne crua, mal passada, evite, especialmente se você não tem anticorpo para toxoplasmose. Peixe cru pode. Bom saber. A Ana perguntou também na opção já de grelhados, se shimeji, camarão grelhado pode. Pode. É aquilo que eu falei, tem que tomar cuidado para ver se foi bem, se o local é ok, né? Se eles fazem direitinho comida, se o local for duvidoso da comida, não coma. Mas se o local for ok, pode sim. Ótimo. A Fabi também perguntou se faz mal comer carne de porco vários dias seguidos, mesmo sendo preparado em casa. Não, geralmente as grávidas ficam com essa dúvida depois do parto, né? Seja parto normal ou cesárea, porque fala que carne de porco atrapalha a cicatrização. Esse é um outro mito também, gente. Novamente, se você acha que vai atrapalhar a sua cicatrização, se um ponto seu abrir, depois você vai colocar a culpa na carne de porco. Se for esse o caso, melhor você não comer para você não ter essa culpa. Mas não existe uma correlação e pode sim comer. Novamente, tem que preparar bem carne de porco, né? Porque carne de porco pode passar uma outra doença que chama cisticercose, que o pessoal chama na roça assim, de canjiquinha. Daí tem que ser bem cozida mesmo, tá? É esse o único cuidado em relação à carne de porco. Legal. Doutora, a Ana também perguntou se queijo coalho de churrasco pode. Que tem muitas dúvidas em relação a isso, a alimentação, né? A gente escuta muita coisa desses negócios de mito, é verdade. Então, sobre o queijo coalho de churrasco, se pode. Pode sim. Pode ir na churrascaria amanhã e comer. Só pede o bife bem passado. Peraí, doutora, deixa eu ver outra pergunta Tá aqui bom. que agora. Acho que foi, não sei se foi de alguma seguidora sua, ela comentou sobre a respeito de uma feridinha que ela tem no colo do útero de 7 centímetros, se isso pode acarretar em alguma complicação na gestação dela. Então, gente, precisa ver o que feridinha é essa. Se você tem um Papa Nicolau recente, o que provavelmente você tem é uma coisa que a gente chama de ectrópio. O que é isso? É quando a pelinha que recobre por dentro do colo do útero, ela aumenta e passa a recobrir por fora do colo do útero. E por que ela aumenta? Porque ela é uma pelinha responsiva aos hormônios que as mulheres têm, estrógeno e progesterona, que são hormônios que ficam muito altos durante a gestação. Então é super comum gestante ter esse negócio que chama ectrópio, que algumas vezes explicam para ela que é uma feridinha, para ela entender o que é, né? Algumas vezes, inclusive, isso aumenta a chance de ter sangramento depois que tem relação sexual durante a gravidez, porque é uma pelinha mais sensível, afinal, essa pelinha fora da gestação, geralmente ela fica só por dentro do colo do útero, então isso geralmente não causa nenhuma intercorrência, só pode ter mais chance de você ter sangramento no começo da gravidez e não ser nada relacionado a aborto, ser relacionado ao colo do útero.
a gente consegue ter certeza que é esse o problema, quando a gente olha, quando a gente faz o exame igual coleta Papa Nicolau, faz o exame com espéculo. Não tem como eu te afirmar com certeza que é isso, você pode ficar tranquila. Mas provavelmente é isso, especialmente se você tem um Papa Nicolau recente que está falando que estava tudo bem. Ótimo. Doutora, eu que vou perguntar uma coisa agora. A gestante, ela pode ser submetida para fazer um exame que chama colposcopia do colo do útero para identificar o ectrópico ou não? Não tem nada a ver? Não precisa fazer colposcopia para identificar o ectrópio. O ectrópio, fazendo o exame especular, dá para ver. Tá. Se a gente está na dúvida se tem alguma coisa a mais ali, tipo se o Papa Nicolau é alterado, daí pode fazer colposcopia. Inclusive, sempre é feito análise de risco e benefício. Se a colposcopia vier algum achado alterado, que pareça câncer de colo de útero, né? Daí pode ter mais benefício, inclusive, fazer biópsia, apesar de estar grávida, que é uma coisa que a gente geralmente deixa para ser feito fora da gravidez. Porque é muito mais grave um diagnóstico de câncer de colo de útero, né? E eu preciso agir, mesmo na gravidez. Agora, se for uma coisa mais tranquila, se não tiver muito achado, daí a gente deixa a biópsia para fazer depois da gravidez. Ótimo. A Bi também perguntou se o teste do pezinho normalmente é só coletado no pé ou pode ser coletado na mão? Meu Deus, é uma ótima pergunta, Bi. Não faço a menor ideia. Porque essa pergunta é para o pediatra. Eu sempre vi coletar o teste do pezinho da criança, aí, no filtro de café. E ela perguntou também se o teste do pezinho não detecta a síndrome de Down. A gente tem vários testes do pezinho. O teste do pezinho tradicional, feito no SUS, detecta 5 doenças mais principais. Acho que agora nem são só 5, mas são 7 doenças principais. Tipo, vou começar a falar grego. Fenilcetonúria, também detecta toxoplasmose, também detecta anemia falciforme, esse tipo de doença. Síndrome de Down em específico, quando o neném nasce, a gente acha que tem essa suspeita, a gente faz um outro tipo de exame, que é o exame do sangue do neném mesmo, tipo coletando um tubinho, igual a gente coleta quando vai no laboratório, para fazer um exame que chama cariótipo. Geralmente não é o teste do pezinho, até porque o teste do pezinho demora dias, semanas para ficar pronto. E quando o bebê tem suspeita de síndrome de Down, a gente precisa pegar o tubinho, levar no laboratório e o bebê ainda está internado, fazendo outras investigações, tipo, se não tem alteração cardíaca e outras coisas. Normalmente a gente não faz diagnóstico pela translucência nucal, doutora? Quando tem translucência nucal aumentada, isso aumenta o risco de ter cromossomopatias. Não é só síndrome de Down. Aí a gente joga em calculadoras de risco. As cromossomopatias mais grosseiras, que a gente analisa o risco no morfológico meio trimestre, são síndrome de Down, né? Síndrome de Patau e síndrome de Edwards. A gente joga numa calculadora. A depender do risco que dá aquilo, a gente precisa fazer outros exames. Quais exames são esses? São exames de investigação a mais. Tem um exame que a gente colhe do próprio sangue da mãe, extrai DNA fetal do sangue da mãe, que chama NIPT. Tem outro exame, quando a suspeita é maior, assim, que aí é coletar o líquido amniótico ou fazer uma biópsia da placenta, que chama biópsia de vílulo corial, para poder fazer essa análise. Mas isso dá para fazer durante a gravidez, e se a gestante não quiser fazer durante a gravidez, a gente fica com alerta ali a mais, que pode ser que tenha alguma alteração depois que nascer, mas faz essa investigação toda depois que a bebê nasce. Ótimo. A Stephanie perguntou que ela falou que ela está com uma placenta prévia, marginal. Se a única opção dela é a cesárea. Ela está com 28 semanas. Entendi. Geralmente, até as 28 semanas é onde a placenta muda de lugar. Precisa ver a distância que está. Que o marginal não está recobrindo o colo do útero, está passando perto. Dependendo da distância que tiver, a gente faz uma medida, o ultrassonografista no caso, né? Faz uma medida entre o final da placenta e o começo do colo do útero, lá por dentro. Se essa medida for maior do que 2 centímetros, geralmente, dá para tentar a parte normal, sim, com mais vigilância, lógico. Se for menor do que isso, aí geralmente a via de parto é cesárea mesmo. Até 2 centímetros, né? Então, tá no limite. Dá para tentar parto normal. Novamente, você não vai poder fazer um trabalho de parto que a gente geralmente preconiza, que é passar a maior parte do trabalho de parto em casa, com o enfermeiro obstetra e tal. O seu trabalho de parto requer mais vigilância, então a gente provavelmente faria uma internação mais precoce, ficaria mais de olho.
Se ficar na dúvida se o bebê não tá bem, ou se ficar na dúvida se começar a sangrar muito, daí tem um limite menor. Tipo, não, começou a fazer isso, tá diferente a cesárea, entendeu? Mas nesse caso, tem que ver com a sua equipe, né? Mas em teoria dá para tentar sim. Tá ótimo. Adriele perguntou se a fumaça normalmente que solta dos chás revelações se faz mal para gestante, de revelar o sexo. Atualmente está uma grande coisa nessa questão de Muito. as pessoas estão fazendo umas coisas muito doidas para fazer essa revelação, né? Só um parêntese. Outro dia eu vi uma pessoa que estava com aquela mania de colocar a taça de vinho assim para ver qual era a cor do bolo e quebrou a taça de vinho e machucou a mão. Aí, ó. Então tem que tomar cuidado com isso, gente. A priori não causa mal, não. Mas, por exemplo, tem algumas pessoas que jogam tinta na cachoeira, sabe? Que fazem umas coisas muito doidas. Causa mal pro meio ambiente, né? Pra grávida não causa, mas pro meio ambiente sim. Então, ótimo. A Stephanie, que perguntou sobre a placenta, mas tem que ser com 36 semanas? Ela perguntou. Quando a gente tem placenta prévia, mas aí geralmente quando ela recobre o colo do útero, que a gente chama de centro total. Daí a gente geralmente recomenda o parto com 36, 37 semanas, cesárea eletiva, se não tiver nenhuma intercorrência. Porque entrando em trabalho de parto, a contração vai fazer sangrar mais, né? Abrir o colo vai começar a descolar a sua placenta antes da hora. Daí vira uma cesárea de urgência. Então, por isso que a gente indica com placenta prévia ao redor de 36, 37 semanas. Mas a sua não é prévia centro total, como eu te falei. No seu caso, inclusive, daria para tentar a parte normal. Não sei o resto do seu contexto, né? Mas só por isso daria, inclusive, para tentar a parte normal. Então, não teria motivo de fazer uma prematuridade, não. De fazer um parto prematuro, né? Com o bebê nascendo com 36 semanas. Legal. Ótimo. Deixa eu ver outra pergunta aqui, doutor. Uma pergunta aqui, em qual mês da gravidez, a gestante pode voltar a ter relação sexual, se isso machuca o bebê? Depende muito de por que te falaram para parar de ter. Então, é isso que a gente está falando agora com a Stephanie, né, da placenta. Se tem placenta prévia, mas aí geralmente, novamente, placentas prévias centro total, a gente geralmente recomenda não ter relação, porque o movimento durante a relação sexual pode fazer aquilo que eu acabei de falar, de começar a abrir o colo do útero e descolar um pedaço da placenta, começar a sangrar muito. Então, nesse caso específico, a gente recomenda não ter relação durante toda a gestação. Quando é caso, por exemplo, tive uma ameaça de aborto no primeiro trimestre, em teoria não tem nenhuma indicação formal de recomendar abstinência sexual. Mas se tem recomenda abstinência sexual, geralmente até 12, 14 semanas, sabe? E o colo, durante a gestação, ele fica para trás, que é o que a gente fala no trabalho de parto, que está um colo grosso, posterior. Então, ele não, a relação não atinge o bebê. Primeiro que o colo do útero é grande, está fechado, e segundo que o colo do útero está virado para trás, então não machuca o bebê. Ótimo. A Ana perguntou também se tem problema fazer mais de um ultrassom, mais de uma vez por mês, que a gente fala que escuta muito médico falando, né, que não pede, porque não vai submeter a grávida à radiação ali do ultrassom. Então, tem problema, doutora? O ultrassom não é um exame que tem radiação. Os exames que têm radiação são, por exemplo, tomografia, raio-x, densitometria óssea, cintilografia. Esses exames têm radiação. O ultrassom não tem. A técnica do ultrassom é uma emissão de onda e aí a onda volta para o transdutor e isso faz a imagem que é vista no ultrassom. Então, o ultrassom não faz mal. Você pode fazer quantos ultrassons forem necessários. É que geralmente na gravidez a gente não precisa de tantos ultrassons assim. Se está uma gestação que está tudo bem, a gente não faz tantos ultrassons, mas não tem uma contraindicação, tipo, vai fazer mal para o bebê. É que não tem necessidade, especialmente esses ultrassons no final de gravidez. Tipo, eu vou pedir um ultrassom com 38 semanas só para dar uma olhada como é que tá o bebê. Eu não estou suspeitando de nada. Por quê? Porque às vezes nesse ultrassom vem um bebê com 4 quilos, que aí indica uma cesárea que não precisava, o bebê nasce com 3,5 kg, que é super comum isso acontecer, ver outras coisas, entendeu? Ver pelo em ovo. E aí é por isso que às vezes a gente evita ficar fazendo muito ultrassom. Mas algumas vezes que é super necessário, tipo, algumas gestantes precisam acompanhar o ultrassom uma vez por semana, mais do que isso, por qualquer motivo que seja, daí tem indicação sim.
Tipo, no morfológico, no segundo morfológico, a gente faz medida do colo do útero transvaginal. Se vem um colo que a gente está na dúvida se está curto ou não, a gente mede aquele colo uma vez por semana, por 2 semanas seguidas. Porque se aquele colo encurtar muito, tem indicação da gente fazer uma cerclagem, que é dar ponto no colo do útero. Então, depende da indicação. Tá, ótimo. A Bi também perguntou, depois de quanto tempo de uma mulher sofrer aborto espontâneo, ela pode tentar engravidar novamente? Não tem essa recomendação. Uma recomendação anterior deve esperar 3, 6 meses. Essa recomendação não existe mais. Lógico, gente, que precisa entender o caso. Eu atendi uma paciente que tinha tido um aborto e ela tinha um diabetes muito descompensado. Muito, muito, muito descompensado. Eu posso afirmar com toda certeza que o aborto foi por conta do diabetes compensado? Não, não posso. Entretanto, eu sei que o diabetes dela está muito ruim. Não é a melhor fase para ela engravidar nesse momento. Então, nesses casos específicos, a depender do que tem alguma coisa a mais envolvida aí na sua história, a gente pode recomendar que você primeiro controle a comorbidade, o diabetes, no caso dessa paciente, e depois engravide de novo. Mas não existe um tempo mágico, assim, que precisa esperar. Legal, doutora. Vamos ver a outra. A lua, ela influencia no trabalho de parto? Essa é outra famosa, né? Eu fico triste quando eu vou pro plantão e tá com uma lua cheia no céu. Eu confesso que eu acredito na crendice popular, mas a ciência não, gente. Assim, alguns estudos de evidência fraca falam que pode ter alguma relação entre trocar a lua, então nem a lua cheia em específico, e desencadear o trabalho de parto. Mas, assim, tem muito fator confundidor. Porque, por exemplo, os hormônios que a gente libera para desencadear trabalho de parto, eles são mais comumente liberados à noite. Então, a lua também brilha à noite. Então, tem muitos fatores confundidores. Mas, de forma geral, não tem influência. Gestante pode ou não andar de avião, doutora? Geralmente, depende também do caso, tá, gente? Aqui eu tô falando uma gestação que seja tranquila e sem intercorrências. Mas geralmente pode sim. Até 28 semanas, a maior parte das companhias deixam viajar sem nada. Você tem que levar seu cartão de pré-natal, porque se tiver alguma intercorrência, você tem ali para mostrar. Ainda que você, uma egípcia me mostrou o cartão de pré-natal dela. Eu não entendi nada, mas assim, ela veio para o Brasil, trouxe o cartão de pré-natal dela, então leva para onde você estiver indo. Mas, porque, sei lá, gente, usa o Google Tradutor tem dar um jeito. Porque é o seu documento oficial e lá você consegue comprovar de quantas semanas você tá também. Porque às vezes o embarque do avião só deixa você embarcar se você tiver menos de 28 semanas. A partir de 28 semanas, você tem que ver a regra no site mesmo da companhia aérea que você vai viajar para ver a regra que eles pedem. E aí você precisa conversar em consulta se o seu obstetra libera, o contexto ali, quando você vai, quando você volta, quanto tempo vai durar essa viagem. E aí, se ele liberando, ele faz uma carta para você. Ou então preenche um documento específico, que aí depende da companhia aérea, para você conseguir embarcar. Lembrando sempre que, principalmente viagem mais longa, é importante andar no corredor a cada 1, 2 horas e ir com meia compressiva, de média compressão, que vá até o joelho, ou, se for possível, que vá até aqui o quadril mesmo, que aí é menor seu risco de desenvolver trombose, porque gravidez aumenta o risco de desenvolver trombose. Ficar parada no voo também, e viagem aérea, né, alta altitude, também aumenta. Então, são 3 fatores de risco aí que vou usar meia e andar durante a viagem ajudam a diminuir o seu risco de ter trombose. Ótimo. A Ná também perguntou, obrigada, Ná, por elogiar a live, e sobre as vacinas. Ela já tomou a do filho de 5 anos. Peraí. Se já tomei do meu filho assim. Ah, ela tomou há 5 anos a do filho. Precisa fazer novamente a DTPA? Ná, se você tiver um filho por ano. Desculpa, Mari. Perdão. Se você tiver um filho por ano, por 10 anos, você tem que tomar DTPA todo ano.
Por quê? Porque a DTPA aumenta o anticorpo que a gente toma DTPA por causa do PA, que chama pertussis acelular, que basicamente é prevenção de coqueluche. E isso, ele aumenta o seu anticorpo depois que você toma a vacina e esse anticorpo passa pela placenta. Por isso que precisa tomar em toda a gravidez. E essa vacina nova do vírus sincicial respiratório também provavelmente vai ser igual ao DTPA. Está ainda sendo estudado, né? Mas pelo que eles já viram, também funciona da mesma forma. Então vai ter que tomar toda a gestação, tomar uma vacina. Deixa eu ver a próxima pergunta. Se cerveja aumenta a produção de leite. E se ela pode ser tomada no final da gestação? Isso daí, gente, geralmente eles perguntam porque as pessoas querem começar a se preparar para o aleitamento materno durante a gestação. Como você consegue se preparar para o aleitamento materno durante a gestação? Você pode fazer uma consultoria, por exemplo, com uma consultora da amamentação, para você entender as posições do bebê, como que é a pega do bebê, esse tipo de coisa. Mas, assim, coisas que o pessoal de antigamente falava, tipo pegar sol no peito, passar uma bucha áspera no peito, começar a tentar tirar leite durante a gestação. Nada disso, de fato, vai ajudar. Tomar cerveja na gestação preta, né, que geralmente é o que o pessoal fala para o leite, não pode. E depois do parto também não pode. É importante que você tenha uma pega frequente do bebê, que você amamente ele a cada 2, 3, 4 horas no máximo. Deixa o bebê sugando ali por 20, 30, 40 minutos, porque é essa sucção do bebê que vai fazer a descida do leite. A descida do leite, independente se é parto normal ou cesárea, não acontece no dia do parto. Ela acontece de 2 a 5 dias depois. Aquele leite branco, igual a gente toma na caixinha do mercado, igual leite de vaca, é depois desse tempo. O leite inicial, colostro, parece é bem transparente, assim, meio amarelinho, que é o leite muito importante, que é rico em aminoácido, em proteínas e em anticorpos, que é esse o leite que sustenta seu bebê nos primeiros dias de vida. Ótimo. A Nala perguntou de novo que ela viu que em outros países recomenda tirar o colostro e congelar antes, para ajudar a descer o leite, para ficar mais fácil depois. É verdade ou mentira isso? Isso geralmente tem recomendações, algumas vezes isso é uma recomendação, inclusive para gestantes que têm diabetes gestacional. Porque depois que a gente tem diabetes gestacional, o bebê fica com a insulina mais alta e aí depois que nasce tem mais risco de abaixar a glicose no sangue dele. E aí, geralmente, eles recomendam congelar esse colostro até levar na maternidade para complementar. Depois que o bebê mamar, tomar o colostro também. Isso ainda não é um protocolo no Brasil. Dá para você começar a estimular antes, mas de uma forma geral não precisa. O leite vai descer depois desses 2, 3 dias mesmo, e o estômago do bebê é muito pequeno. O estômago do bebê no primeiro dia consegue ficar 5 cabe 5 ml no estômago do bebê. Então é aquelas gotinhas do colosso mesmo que vai sustentar o bebê. É normal o bebê perder peso depois que nasce, porque o bebê nasce meio inchado. Entendeu? Imagina você ficar 9 meses dentro de uma piscina de água, né? Você ficar meio com a pele meio. Por isso que o bebê tem o vernix, senão ele já nascer tudo enrugado, igual a gente, depois que fica uma hora na piscina. Então é normal o bebê nascer inchado e perder um pouco de peso depois que nasce. Não é porque tá com pouco leite que isso acontece. Ótimo. A Kelly, ela perguntou se a bromoprida ajuda na produção do leite. Tomar na gestação. Tem essa crença, assim, que ajuda, assim como tomar Plasil, assim como tomar domperidona, mas os estudos mostram que não ajuda de fato. O que mais ajuda é isso que eu falei anteriormente. Estimular a sucção, se o bebê estiver meio sonolento, acorda o bebê, tira o seu leite depois que nasce, porque o que o corpo precisa entender é isso. O corpo começa a liberar o leite, né, a produção do leite, ele começa a liberar leite, aí ele entende. Tanto que quando desce o leite, parece que o corpo fez leite para 3 crianças, né? Não só para uma. Que aí é a fase que tem que tomar cuidado, porque a mama fica quente, a mama fica empedrada, tem que tomar cuidado, inclusive, para não ter mastite. Ótimo. A Ana perguntou se ela tirar o colostro, quando nasce, não terá o colostro? Como que funciona? Tem colostro ainda, porque
para virar o leite normal, né, o leite branco, isso depende da queda dos hormônios depois do parto. E essa queda dos hormônios depois do parto acontece pela retirada da placenta, que acontece, né, no parto normal, na cesárea. Porque aí com isso o corpo vai voltando para o estado puerperal, né, para o estado pré-gravidez, em alguns hormônios, e outros aumentando no puerpério, tipo a prolactina. E aí com isso o corpo entende que está na hora de aumentar a produção de leite, porque o parasita, né, o neném nasceu e vai precisar se alimentar. Ótimo, ótimo. Peraí, doutora, teve uma pergunta falando sobre as manchas. Acho que se quando elas aparecem na gestação, se elas somem depois. Eu acho que as pessoas têm algumas manchas que podem aparecer, né? Primeira mancha que nem é mancha, é uma modificação gravídica, é aquela mancha da barriga. Já viu que grávida fica tudo com uma barriga, com uma listra assim, marrom mais escura, embaixo do umbigo? Aquilo ali é uma modificação gravídica e costuma voltar ao normal depois da gravidez. Porque não é uma mancha, é uma modificação gravídica dessa coloração ficar mais escura. Quando a gente fala de mancha, principalmente mancha no rosto, essas que a gente chama de melasma, né? Elas não voltam, elas não somem depois da gravidez. Por isso que uma das coisas que a gente sempre escreve, mesmo eu sendo ginecologista, que eu sempre escrevo no pré-natal, é protetor solar para o rosto, para o corpo e passar repelente também. Porque a melhor forma de prevenir essas manchas é isso, passando protetor para elas não aparecerem. Depois que aparece, não tem tratamento na gravidez. Depois da gravidez, às vezes, algumas vezes até depois de parar de amamentar, você vai ter que ir no dermatologista para começar a aplicar ácido, fazer as coisas para melhorar. Mas dificilmente vai sumir 100%. Ótimo. A Bia, ela também perguntou se tem a necessidade de dar o leite e a fórmula junto. Geralmente só leite materno é suficiente. Se for esse caso de diabetes gestacional, que o bebê fez hipoglicemia, ou o bebê é muito grande, ou o bebê é muito pequeno, que também tem mais dificuldade de manter o açúcar equilibrado no sangue depois que nasce, dependendo do nível que tá, se estiver muito baixo, geralmente eles complementam com fórmula. Não é a única opção, tem alguns locais que já dão, sabe, pré-treino de corrida, que é aquele, tipo um saquinho assim cheio de açúcar, um açúcar molinho assim, tipo como se fosse um marshmallow antes de você levar no fogo. Então, aquilo lá, o bebê pode tomar aquilo também. Tem alguns locais que dão a glicose mesmo concentrada via oral. Então, leite, fórmula não é a única opção. Muitos hospitais acabam dando fórmula, mas tem essas outras opções e não é de rotina, que alguns hospitais falam, dá fórmula, que o bebê vai ficar quieto e vai dormir. É verdade, gente, mas assim, fórmula dada nas primeiras 2 semanas de vida aumenta o risco do bebê ter alergia à proteína do leite de vaca. Então, é um problema, sabe? Eu evitaria ao máximo se tiver tudo bem, se não tiver uma indicação médica mesmo. Se não for só, pelo amor de Deus, fica quieto, que eu tô cansada e quero dormir. Ó, já é pelo caminho mais fácil, às vezes, né? Pois é. A Nayla perguntou se os produtos que a gente usa, protetor, qual que é o mais seguro, qual que a senhora indica? O protetor solar pode ser usado de uma forma geral na gravidez. Dependendo de onde você for olhar, eles falam para você preferir protetor que seja mineral, porque tem menos componente químico. Mas os protetores normais que você compra na farmácia também pode usar, não tem nenhuma coisa que seja contraindicada na gestação. Produtos de skincare, de uma forma geral, também podem, tá? Às vezes, dependendo do tipo de ácido que tem naquela formulação, não pode. Outra coisa, acho até diferente, que ninguém perguntou de produto de cabelo. Para produto de cabelo, a gente não recomenda nada que tenha formol. E se alisa, gente, mesmo que não tenha formol, eles vão fazer alguma coisa lá, o calor vai fazer virar formol. Daí não pode usar na gestação. E a gente recomenda evitar também tintura, fazer luzes no cabelo. Então, isso a gente também prefere não fazer durante a gravidez. Ótimo. Olha que eu já ouvi falar muito disso, se o formato da barriga, ela acerta, se ela define o sexo do bebê. Ai, minha live travou. O formato da barriga depende muito de muitos fatores. Depende, inclusive, tipo, se a placenta é anterior ou não, depende se são 2 bebês ou não, depende da posição do bebê, se é um bebê que mexe mais, que mexe menos, da quantidade de líquido amniótico. Então, tem muitas coisas além do sexo do bebê. O sexo do bebê em si não define o tipo da barriga. Novamente, se você tiver 10 gestações, em cada gestação sua barriga vai ser de um jeito por conta desses outros fatores. Se você quer saber o sexo, tem duas formas atualmente.
Ou você faz o exame de sexagem fetal, que é um exame de sangue feito em você também, a partir das 8 semanas de gravidez. Esse exame geralmente não é recomendado se tiver gestação de gêmeos, viu? A menos que sejam gêmeos idênticos, porque se for 2 gêmeos, cada um com a sua placenta, o exame não acerta, né? Que o exame vai ver que alguma coisa tem lá, mas não vai saber de qual dos dois é, porque é sangue da mãe que tira o DNA do bebê. E se você quiser esperar, daí no ultrassom a partir de 16 semanas mais ou menos, já terminou de formar a genitália do bebê, e aí já dá. Se o bebê contribuir, tiver com a perna aberta, já dá para saber qual é o sexo. Antes do morfológico falar, eu acho que é um menino. Pode achar, mas não tem como ter certeza, porque ainda não terminou a formação da genitália. Ótimo. Deixa eu ver aqui. Bom, doutora, as perguntas se encerraram. Não sei se mais alguém aqui presente gostaria de perguntar alguma coisa. As perguntinhas que a gente teve na caixinha não tem mais. Bom, se mesmo ninguém perguntar nada, alguém quiser chamar a doutora para perguntar no Instagram, no privado, ou chamar aqui no Kairos, se sintam à vontade para perguntar. A gente está justamente aqui para tirar a dúvida de todas vocês. Eu queria agradecer você, Laura, por ter participado, por ter tirado um tempinho aqui para tirar a dúvida do pessoal. A gente teve bastante dúvida, acho que existem ainda muitos mitos e verdades sobre a alimentação, que acho que vai persistir por muito tempo. Mas muito obrigada por você ter topado participar. E a gente faz uma próxima também, viu? Porque o pessoal gostou, participou bastante. Sim. Eu que agradeço, principalmente a Nana. Além de te ajudar a ter uma gravidez mais tranquila, você super colaborou com a gente. Agradeço pelo convite que vocês fizeram. Foi um prazer participar com vocês. Que a Bi, quer ver? A Bi falou assim que quando a mãe dela disse que estava grávida dela, da minha irmã, ela teve vontade de tomar o desinfetante de som. Se é normal ter os desejos meio doidos na gravidez. Gente, é normal ter uns desejos diferentes, mas assim, se o seu corpo estiver pedindo isso, o seu corpo tá contra você. Não toma produto de limpeza, come. Outra coisa que o pessoal fala, comer tijolo. Não, não façam isso. Protejam-se. Não tomem nada doido. Agora, se quiser comer sorvete com abóbora, daí pode comer, tá tudo bem. Tá ótimo. Bom, gente, muito obrigada para todo mundo que participou. Obrigada às meninas que aqui que perguntaram bastante. Eu vou pegar a relação aqui para ver de quem participou e quem vai estar presente na roda, para a gente poder fazer o sorteio. Qualquer pessoa que tiver dúvida pode chamar a doutora Laura ou pode chamar a gente no Kairos. E dia 22, a gente espera por todos vocês. A Paty falou que tomou. Fico feliz que você tá aqui entre nós para contar essa história, Paty. Beijo. Tchau. Ô, doutora, peraí, responde a Ana aqui, ó. Ela fez uma última pergunta aqui, se esses desejos na gravidez é coisa da cabeça mesmo ou é coisa de grávida por causa do hormônio? Geralmente é coisa da cabeça. Tipo, ai, mas tá tudo bem. Você é uma princesa grávida que tá levando outra vida dentro da barriga, pelo menos mais uma vida na barriga, você merece. Desde que não seja coisa que te machuque. Então, pode pedir para as pessoas te mimar assim. Paty, o que você tá falando do sorteio? Eu falei do sorteio. Qual? Espera. O de cada uma que tá sorteando ou o sorteio? Acho que ela quer que sorteie agora. Quem vai fazer a barriga, a pintura na barriga na live, no sábado na Mas roda. daí como que eu sorteio? Não tem como sortear agora. Peraí. Se a gente consegue ver quem tá online. Eu consigo. Vai ter que... Ô, Bi, escreve aqui que eu não tô entendendo agora, ó. Meu Deus do céu. Não vai sortear agora. Não é no dia. A gente pega a relação de quem participou, que daí isso eu consigo ver, e a gente sorteia no dia para as meninas que foram inscritas na live, não é? Deixa eu dar um print aqui. É que elas têm que irem prontas. Acho que elas têm que irem com a roupa, com um topzinho, Tá. alguma coisa pra levar a barriga de fora. Então, gente, ó, só um recadinho aqui. Então, todas as gestantes que conseguiram se inscrever na roda do dia 22 e participaram aqui da live, se vocês puderem ir com uma blusa, não vá de vestido, ou saia, blusa que a gente consiga subir, porque a gestante que for sorteada com o desenho, a gente vai fazer na hora o desenho. E aí precisa estar com a barriga descoberta. Então, todas que participaram aqui, por favor, se inscreveram. No dia, por favor, vai com uma roupa que dê pra gente erguer a blusa, tá? Por favor. É isso?
Nossa, não foi qualquer coisa, eu gravo um vídeo depois e posto no story. Kairos. Doutora, muito obrigada, viu? Um beijo. Beijo. Te chamo para uma próxima live também, viu? Combinado. Foi um prazer. Tchau. É todo meu. Beijo. Tchau, gente. Obrigada.